Olá, tudo bem? Quando foi, podemos dizer, no fim do mundo, quando Noé construiu a arca, a única solução das pessoas era entrar na arca. A arca era salvação para um mundo perdido. Você pode imaginar, mas será que todas as pessoas poderiam entrar naquela arca? É evidente que não. Mas se as pessoas tivessem aceitado o apelo, possivelmente nem teria o dilúvio. Então Deus teria como resolver esse problema se as pessoas tivessem se arrependido. E hoje aqui na Terra, no momento que nós estamos vivendo, não existe mais uma arca para salvar as pessoas, mas existe a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é comparada com a própria arca, porque a pessoa só será salva se fizer parte da Igreja de Deus. Porque a Igreja de Deus na Terra, ela é considerada como sendo o corpo de Cristo. Então, se a pessoa fazer parte de Cristo, ele se salvará. Mas a questão é, aonde está a Igreja de Deus? Porque existem muitas denominações na Terra. Nós poderíamos simplesmente dizer que a Igreja de Deus seria os cristãos. Mas nós sabemos que o cristianismo está tremendamente dividido em relação à palavra de Deus. E Jesus fala ali no livro de João, no capítulo 17, no verso 21, que todos deveriam ser um, assim como ele e o Pai é um. Então não poderia existir essa divisão. As pessoas deveriam acreditar a mesma coisa, crer na mesma coisa. Existem algumas características que podem separar a Igreja de Deus na Terra. Essas características dá para as pessoas entenderem qual é a verdadeira igreja. Uma característica está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, aqui no verso 17, que fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante das suas descendências. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Então a igreja verdadeira tem que guardar os mandamentos de Deus e também ter o testemunho de Jesus. É interessante que aqui fala que o dragão irou-se contra a mulher, os restantes da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E nós sabemos que o serpente e o dragão é a mesma coisa. Então aqui fala que o dragão está lutando contra a mulher, como foi desde o princípio. E essa mulher é representante, simboliza a igreja, simboliza o povo de Deus, que faz os que guardam os mandamentos de Deus. Então uma característica da igreja verdadeira é os que guardam os mandamentos de Deus, que são obedientes a Deus. Uma característica importante também dessa igreja é porque essa igreja ela é muito perseguida, segundo a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 3, aqui no verso 11 fala assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quando uma igreja é muito perseguida, e as pessoas mentem muito contra essa igreja, é porque a igreja é verdadeira, é porque é a igreja de Deus. Assim como foi Jesus. Jesus ele foi muito perseguido, embora Jesus sendo filho de Deus. Muitas pessoas eles falavam que Jesus não passava de um enganador, também até de um falso profeta. Aqui no livro de Atos também fala sobre uma característica do povo de Deus. Atos 1, no verso 8, fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então essa igreja verdadeira seria cheia do Espírito Santo. Um povo que recebe o poder de Deus, porque eles são obedientes a Deus. E haverá também até um decreto de morte contra essa igreja, isso tem Apocalipse capítulo 13, aqui no verso 15. Para que aquelas pessoas que não adoram a besta nem a sua imagem, haverá um decreto de morte contra elas.
E também essas pessoas não vão poder comprar e nem vender, que fala em Apocalipse, no capítulo 13, verso 17. Essas pessoas, elas serão consideradas como se fosse a escória da terra, como se fossem os próprios filhos do diabo. Então haverá uma inversão de valores no final. Os filhos de Deus serão considerados filhos do diabo. Um pouco semelhante aconteceu ali no tempo da Inquisição, onde o povo de Deus era considerado como hereges. Aquelas pessoas eram mortas sem piedade, porque acreditavam que estavam fazendo um favor para Deus, eliminando aquelas pessoas. E Jesus alertou sobre isso, que no final muitas pessoas iam matar os cristãos verdadeiros, as pessoas de Deus verdadeiras, achavam que estavam fazendo um favor para Deus. Então são essas características do povo de Deus na terra. E se quiser fazer parte dessa igreja, sem dúvida deverá entrar por um caminho muito estreito, mas é o único caminho da salvação, o caminho que fará as pessoas escapar da destruição que virá sobre a terra, escapar do juízo final.